Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aí para mais um módulo e hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a articulação e a fluência. Articulação clara e o que significa ter fluência, né? São coisas importantes numa apresentação, num proferimento, e elas realmente são objetivos da nossa atenção, objetos da nossa atenção. No final desse módulo, a gente vai tratar de um assunto que parece que não, mas afeta muitas pessoas. Eu acho que talvez você tenha ouvido falar já de um problema até de saúde pública, sabe? A gente já viu muita gente com esse problema, chamado disfemia. Talvez você não conheça por esse nome, mas você conhece por gagueira. Muita gente é afetada por esse problema e eles têm uma dificuldade gigantesca para contornar palavras, você vai observar isso, e a gente vai tentar aqui, né, explicar um pouquinho o que acontece, se há um tratamento sim ou não, e o que pode ser feito assim para auxiliar, né, quando uma pessoa nessa situação se vê diante de uma discussão, um debate, uma argumentação, um networking com pares de outras empresas, talvez numa reunião de negócios, e aí, como é que faz essa pessoa, né? Realmente é complicado, mas tem uma maneira de ajudá-las, né? Mas muito bem, vamos falar um pouquinho então, primeiramente, sobre a articulação clara. Articular. Quando você faz um discurso, uma palestra, uma reunião, você tem que articular as suas palavras de maneira que saia de uma forma que as pessoas entendam, e a tua articulação é que vai determinar muito isso, certo? Bom, sem uma articulação clara, a sua pronúncia ela vai ficar prejudicada. Por quê? Porque a compreensão do assunto também vai ficar. E aí o seu público vai esperar um resultado que não vai acontecer. E aí você vai se frustrar. Sem articulação clara, sem pronúncia correta, sem a fluência, a gente vai ver depois, a sua performance não vai ser a ideal. Então vai se perder muito de valor, de qualidade daquele proferimento. Então vamos lá, como é que eu faço para articular bem as minhas palavras? Cabe lembrar que esse conceito vocal, de articular bem as palavras, ele não vai servir para você só para apresentações. Não. Quando você se preocupa com isso, você vai perceber que lá no seu dia a dia você vai prestar atenção a como que você fala, como que você se pronuncia, e à medida que você vai melhorando, você vai ganhando mais confiança e vai ganhar até mais respeito das pessoas que você interage. E você também vai se respeitar mais. Você vai se valorizar mais. Porque aí você conseguiu ser entendido, compreendido, você teve condições de falar de uma maneira que você se impôs com autoridade, com respeito. É muito bom. O resultado disso é muito bom. Mas quais são os problemas ligados com a articulação? Tem alguns. Por exemplo, deixar de abrir a boca o suficiente enquanto você pronuncia as palavras. E aí entra uma questão do exercício. Quando você tem que fazer esse movimento para justamente frouxar essa parte aqui do maxilar. Porque você naturalmente vai estar rígido, vai estar preso. E aí se você faz um exercício antes, né, para tentar soltar, né, pode ver, existem técnicas de canto, técnicas de apresentação de televisão, que o pessoal faz isso. Bate aqui, faz aqui, solta, tal. Tem que fazer algum tipo de movimento que isso
realmente te relaxa essa parte muscular aqui, essa tensão, né, dessa mandíbula aqui, né? Para quê? Para que você consiga abrir bem a boca, pronuncie a palavra toda, que ela realmente saia. Outro problema, movimento dos lábios. Pouco movimento dos lábios. Tem que realmente falar. Tem que fazer com que todo esse aparelho aqui funcione. Isso envolve o maxilar, envolve os lábios. A pronúncia e abrir a boca. Outro problema, um tom de voz fraco. Já falamos aqui, quando você tiver, conforme o tipo de matéria que você vai abordar, existe uma entonação para aquilo. Então, se é uma mensagem forte, a entonação é forte. Se é uma mensagem de ternura, de compaixão, de amor, também. Se é uma correção, é uma correção. Se é um momento de alegria, dar bons resultados, falar de coisas boas que aconteceram na empresa, tem que ter uma entonação coerente com isso. Então, voz fraca, você já viu aqui nos vídeos anteriores, tem como trabalhar isso, encher os pulmões, dar potência para o teu pulmão e fazer com que tua voz tenha um tom melhor. Outro problema, para articulação, falar entre os dentes. Bom, existe um processo natural. Se você não abrir bem a boca, você vai falar entre os dentes. Fato. Então aqui está a questão. O falar entre os dentes significa que ela vai ser uma palavra chiada, vai ser uma palavra intercortada e ela, normalmente, a última sílaba vai embora também. Então é importante que você, de fato, abra a boca para enunciar uma palavra por completo. Não tem coisa pior numa palestra, numa apresentação, onde as palavras vão sair incompreensíveis. A galera tentando acompanhar o teu raciocínio e aí, de repente, começa a pecar em palavras e essa linha se perde, repetimos. Aí você perdeu a assistência tua. Elas vão desfocar e aí vai ser mais complicado. Então, nós observamos que boa parte do problema ligado à articulação está ligado com a rigidez do maxilar, que vão acabar reduzindo bastante com exercícios vocais e uma dose de calma, né? Tirar um pouquinho o pé do acelerador. Sabe que alguns literalmente tomam calmante para se controlar, para entrar numa apresentação? Toma calmante mesmo. Mas aí tem que ter cuidado, né? Porque não vai poder toda vez lá, né, tomar um monte de calmante, em especial se você tem certa frequência em se apresentar, em ter que falar em público ou conduzir uma reunião. Então existem duas máximas aqui. Primeiro, a gente já entendeu que a gente precisa se controlar e fazer esse trato vocal funcionar bem também. E aí entra a questão, a ansiedade provoca a pessoa às vezes a falar rápido demais, que também não é o ideal. Nem lento demais, nem rápido demais. Quando a pessoa é muito acelerada, ela fala, ela está tão empolgada, ela está tão... aquele assunto já tomou conta, assim, ela tá levando aquela assistência dela lá para cima, mas é tão lá para cima o tempo todo, que dá empolgação naquela pessoa, você já está cansado. Você já está assim na poltrona, assim, você já está... Por quê? Porque, eu já cansei só de ouvir essa pessoa. É como se fosse um disco tocando naquela rotação alta, assim, sabe? Sem parar. E aí você consegue até ouvir palavras, mas não consegue assimilar a ideia. Você sabe que está tocando uma música lá, mas não sabe que música é nem direito que música é. Então por quê? Porque a rotação está acelerada demais. E isso realmente atrapalha. Repetimos aqui, todo excesso é ruim. O ser lento demais é ruim
mas o rápido demais também é. Tá? Algumas pessoas têm problemas de dicção mesmo. Dicção. E aí, não tem jeito, né? Talvez tenha que entrar aí com um tratamento, alguma coisa que ajude na questão de fono. Mas assim, de forma caseira é possível melhorar bastante. Já falamos aqui de treinar bastante, aplicar as técnicas, a preparação, ter a matéria em mente, né? Ter convicção, consciência, conhecimento da matéria que você vai lidar. Aí você consegue driblar um pouquinho essas dificuldades. E assistência, muitas delas são empáticas. O que eu quero dizer com assistência empática? Depois que ela entendeu a tua maneira de conduzir, e isso é característico teu, não tem como tirar e nem como ficar moldando muito. Depois que ela entendeu o teu jeitão assim, você conseguiu captar a atenção deles de alguma maneira, eles vão se acomodar à maneira que você profere e de repente até vão aceitar na boa e vão seguir a sua linha de raciocínio. Não é o melhor recurso. O ideal é ter articulação clara e afluência. Mas se houver dificuldades e você está conseguindo superá-las gradualmente, a assistência vai perceber o teu esforço e, sendo empática, ela vai acompanhar você até o final do teu proferimento. Entretanto, alguns problemas eles são um pouco mais cruciais. Quais seriam? Emendar palavras. Tem gente que faz, olha, parece que a velocidade é tanta que ela acaba emendando uma palavra na outra e aí vai embora e você não consegue nem acompanhar a pessoa. Um outro problema, cortar a última sílaba. Já falamos disso. A pessoa não acaba a palavra inteira. Você subentende que ela disse tal coisa. E quando não corta a última sílaba, pode cortar as últimas letras. Aí o que era plural virou singular porque o S foi embora. Então, aqui nesses casos, né, a gente percebe que quando isso acontece, as palavras já ficam incompreensíveis, fica difícil entender. Imagina o texto inteiro, então. Fica complicado acompanhar. Então a gente tem que ajudar a assistência também. Nós temos a nossa responsabilidade de fazer com que o nosso interlocutor ou o nosso ouvinte ele tire a melhor experiência possível daquele proferimento nosso. Aí vem a pergunta, como que a gente melhora isso? Como que eu melhoro a minha articulação? Primeiro, fale de um modo cadenciado. Fale, pronuncie, abre a boca, fale a palavra inteira. Fale a sentença inteira. Numa boa velocidade. Falamos aqui, nem rápido demais, nem lento demais. Articule a palavra toda, todas as sílabas. Declare, fale, abre bem a boca para que realmente essa palavra saia. No começo, vai parecer que as suas falas são mais lentas por causa disso. E poderão até ser mesmo, que é digamos que é uma margem de segurança que você vai ter. Mas à medida que você vai treinando e vai pegando mais experiência, mais confiança, você vai perceber que este proferimento seu ele vai fluir melhor. Tem o problema daquela voz abafada. A gente já falou aqui de quem tem o problema dessa fossa nasal, né? Dessa obstrução. E aí, nesse caso, também. A gente já sinalizou alguns recursos que a gente pode usar, mas aí é um tratamento clínico, às vezes com ou sem cirurgia, tem que ser feita. Mas de imediato, assim, quando você tem esse problema, um recurso que é muito bom, que ajuda a essa fluidez das palavras e do proferimento acontecer, é manter a cabeça um pouco mais erguida e o queixo aqui afastado do peito. Tá? Então, se você pegar a sua mão aqui, ó, tá? Nesse osso aqui, queixo, ela tem esse ângulo aqui, ó. Então aqui já é uma boa posição para você não ficar assim, nem assim. Tem que ficar numa posição que não fique baixo demais, nem alto demais. Aí esse fluxo de ar vai melhorar. E você vai perceber que vai ter um pouco mais de fluidez.
na maneira que você pronuncia as palavras. Tá bom? Relaxar, obviamente, faz parte desse contexto todo. Relaxar a musculatura, relaxar o corpo como um todo ajuda na dicção. A tensão dos músculos da face podem e vão afetar mesmo os mecanismos da fala e da respiração, aquilo que a gente falou, né? Atrapalha o fluxo de ar e aí a palavra não sai bem, ou sai com pouco fôlego, uma voz fraca, um tom fraco, muito baixo. Lábios interferem na articulação. Então, precisa, juntamente com o maxilar, estar relaxado, abrir bem a boca. Se você quiser, e nós recomendamos que você faça algum tipo de exercício, grave uma leitura sua, ou uma apresentação que você vai fazer, e depois escuta ela. Você notará onde vai precisar melhorar. E também vai perceber que está melhorando à medida que você treina e grava, treina e grava. Quanto mais treinamento você tiver, mais desenvolto você vai estar. Então é isso aí. A palavra de ordem aqui é treinamento. Treinar e conseguir ver os pontos ali isolados que você tem que melhorar e trabalhar isso. Tá bom? Bom, falamos da articulação, agora nós temos a questão de fluência. Uma pessoa fluente. O que é uma pessoa fluente? Uma pessoa que tem fluência naquilo que ela diz. Bom, fluência significa que a pessoa lê ou profere os seus pensamentos, a sua matéria, a sua apresentação, com uma nítida facilidade. Ela tem facilidade em se expressar. Ela tem facilidade em captar a atenção. Uma pessoa fluente. Então, essa pessoa, com certeza, ela se torna uma pessoa agradável de ser ouvida. E aquilo que a gente falou em outro vídeo, aí a apresentação dela acaba tão rápido que você nem percebeu. Já correu aquela matéria toda, foi meia hora de discurso, uma apresentação lá de 25 minutos, lá no gráfico lá, mas da maneira que ela fez, ó, passou assim. Mas é claro que para chegar nesse nível de apresentação, pode ser que a gente identifique alguns percalços até lá, alguns problemas, e vão ter que ser trabalhados para não atrapalhar a fluência. Vamos ver alguns problemas desses? Então vamos lá. Às vezes a pessoa ela não conhece as palavras direito e as expressões corretamente, daí ela começa a errar na pronúncia, ela erra o contexto, daí ela fica insegura. Está perdendo fluência aí. Também, o que atrapalha a fluência é fazer com que o discurso ou a palestra fique truncada demais. Como que uma palestra fica truncada demais? Quando há um maneirismo que a pessoa usa com algumas expressões. Por exemplo, a pessoa vai falar uma coisa, ela fica, então, acontece que daí ela estava em tal situação, em tal lugar e aquele ali, parece que ela está procurando alguma coisa para falar, ela parece que ela não está preparada para aquela matéria. A expressão né. Repetidamente, uma frase e um né, uma frase e um né. Né. Falta fluência. Palavras como bem, toda hora bem, bem, então tá, tal coisa, bem, tal coisa. Essa é outra expressão usada, agora. Então, a troca de ideia de uma frase, às vezes a pessoa usa o agora, em vez de usar uma conjunção. Ela faz uma pergunta, ela dá uma informação, ela diz agora, vamos lá, vou dar um exemplo. A gente vai falar assim, você tem que ser um bom funcionário. Agora, a empresa também tem que fazer a parte dela. Tudo bem, se usar uma vez lá o agora, tudo bem.
Mas a todo comparativo, toda mudança, todo contexto que você vai inverter, você vai usar o agora, o agora, o agora, meu Deus, ninguém vai aguentar. Então, atrapalha a fluência. Ou igual aquele an, tem o é longo. Eu assisti uma palestra de uma ocasião que era um advogado, que para nós, né, para nós aqui meros mortais, um advogado tem dicção, tem influência, argumentação. Afinal, ele tem que inverter às vezes a ideia do júri. Então, articulação para ele, fluência para ele. Pois é, mas não acontecia isso. A pessoa falava uma frase, chegou um ponto que a vontade que deu foi de levantar e ir embora. Porque o argumento não fluía, a ideia não vinha. Então, assim, tem coisas que você tem que eliminar de maneirismos, de trejeitos, de expressões que vão atrapalhar a tua fluência. Vai direto ao ponto, falar uma palavra, uma sentença inteira, usa uma conjunção certa e sai do maneirismo, tá? Porque senão é complicado. Aí existem algumas perguntas, né, que a pessoa vai repetindo a todo momento. Ela quer, como se fosse uma pergunta de retórica, que a gente vai falar um pouquinho dela depois, mas ela fala uma frase e diz, não é verdade? Não é verdade? Aí por outra diz, faz sentido isso para você? Tá, ok, faz sentido para você. Em alguns momentos, fazer essas perguntinhas, tudo bem, chama a atenção, mas a todo momento perguntar se é verdade, se faz sentido para você. O que você acha? É isso? Sim ou não? Pô, não, ele não está ali para te responder isso. Ele está ali para te ouvir. Como eu disse, em alguns momentos isso pode ser benéfico. Em alguns momentos isso pode ser. Ou do contrário, não. Além de constranger a pessoa, como que enquadrar a pessoa, distrai os outros, porque realmente a apresentação não vai fluir. Não vai ter a fluência que você quer. Tá? Então, quais são geralmente os problemas que levam a isso aqui que a gente comentou, ligado com o que falta para chegar quando dá esse resultado aqui. Veja o que falta. Falta preparação, não se preparou bem, não domina a matéria, e aí começa devagar. Longo, né? Começa a quebrar a frase em sentenças menores para voltar à linha de raciocínio e aí você seguir. Não. Então, não se preparou bem. Não organizar a apresentação de uma maneira lógica. Também. Você fala uma coisa lá, solta outra aqui, e a plateia lá, a assistência vai perceber, tudo desconexo, e a pessoa vai dizer, meu, eu saí pior que entrei daqui. Vocabulário pequeno, limitado demais, isso atrapalha, porque é muito pobre, a gente precisa enriquecer o nosso vocabulário. Deixar de enfatizar as ideias principais ou enfatizar ideias demais. Aí eu te digo que quando você tem uma matéria para você apresentar e você apresenta muitas matérias, muito tópico ao mesmo tempo, te digo, no final a pessoa não lembra nem como você começou. E ela vai se perguntar ainda qual é o proveito que ela tirou daquilo. Tá, mas então qual era o recado? Qual era o recado? Então, pontos demais não ajudam. Eles atrapalham. Falamos aqui também já em outros módulos sobre as regras gramaticais. Pontuação, ponto e vírgula, 2 pontos, exclamação, pergunta. Tem que respeitar isso para ter fluidez. Influência tem a ver com segurança, controle, convencimento. Então, sem preparação você não vai conseguir isso. Tá certo? Então a gente precisa realmente se preparar para ter fluência. Bom, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre aquele problema que a gente comentou. Sobre as pessoas que infelizmente sofrem de gagueira ou disfemia.
O nome clínico é disfemia para gagueira. Explica para nós que é um distúrbio da linguagem que afeta o ritmo da fala, levando o indivíduo a involuntariamente repetir sílabas ou palavras e fazer longas pausas ao pronunciar palavras ou frases. Quando a pessoa cai nesse problema, quando ela tem esse problema, aí acaba que ela faz um esforço para que a palavra saia, e daí ela gagueja mais ainda. E aí ela comete repetições e se frustra porque a palavra não saiu. E quando isso acontece, o emocional dela, ó, tchum, despenca. Daí ela fica completamente desestabilizada, gera uma insegurança, um medo muito grande, e aí ela, cada vez que ela tem que se pronunciar de novo perante alguém vai ver o problema dela, ela vai ter dificuldade. Então, é um problema real. Sabe que o cérebro de um gago, ele se esgota mais rápido que o nosso? Por quê? O cérebro do gago se esgota mais rápido que o nosso. É porque enquanto ele está falando, ele já está antevendo que a palavra tal que ele ia usar vai causar problema para ele. Ele vai gaguejar naquela palavra. Então ele já está processando na mente dele um sinônimo para que ele possa usar, para que ele não vá cair na gagueira. Então a mente dele trabalha 2 vezes mais. Enquanto ele formula a frase, ele está já vendo uma outra palavra lá, para ver se aquela lá ele não cai na gagueira. Porque aqui ele ia usar, fatalmente vai levar ele a gaguejar e ele vai se sentir mal. Por isso, normalmente o cérebro, né, do gago, ele tem maior desgaste, maior cansaço. Então a gente costuma dizer que a gagueira ou a disfemia, ela é sim um transtorno da comunicação. Transtorno de comunicação. Ela tem uma origem psicomotora. E aí a gente cai naquilo, né? Repetição das sílabas, dos sons. Às vezes ele para de modo involuntário, dá aquela travada, não sai. E a gente fica angustiado, né, de ver a pessoa tentando falar e não sai a palavra. Dá até um ruim na gente, né? Mas é isso, a pessoa que tem isso aí, de fato compromete a fluência dela e a comunicação verbal, não há dúvida. E são números expressivos, hein? Ao redor do mundo, 5% da população mundial tem disfemia. 1% é crônico. E é um processo neurobiológico também, está ligado com a parte neural biológica da pessoa. Então, a gente já viu falar uma coisa que é bem curiosa, que diz assim, mas o gago canta e não gagueja. Por que quando ele fala ele gagueja? Curioso, né? Você já viu o gago cantando e ele não gagueja? Por quê? Tem uma explicação clínica para isso. Diz que quando ele vai cantar, ele pega toda uma estrofe montada que ele não precisa montar na mente dele. Então ele é um papagaio. Ele é um repetidor da frase pronta, estruturada já. Então a mente dele não tem que processar nada. A mente dele só tem que repetir. Então ele não tem a preocupação de formar frases. Mas quando ele tem que estruturar frases, aí ele tem problema. Aí ele tem dificuldade. Porque a mente dele está tendo que preparar um jogo de palavras que ele vai se sair melhor. Então, esse trabalho mental dele atrapalha na fala. Montar e estruturar frases. Quando ele canta, ele está despreocupado disso. Ele desfoca disso e ele só repete. Eu acho muito curioso isso. Mas é isso. Uma neuroruptura. Para falar é uma coisa, para cantar é outra. E é um tipo de patologia que simplesmente está fora do controle da pessoa, sabe? Está fora do controle, ela não domina, é involuntário. A palavra está na mente dela e não sai.
não sai. Então, realmente é muito complicado isso. Bom, nos casos onde há percepção, né, de uma criança, por exemplo, que dá sinais de que a fala dela pode estar fora do padrão, ela já tem que começar o tratamento, porque com certeza essa criança, por exemplo, ela já vai começar a evitar falar com outras pessoas. Ela vai preferir ficar em silêncio do que interagir verbalmente. E se não tiver um tratamento bem especializado, essa criança, já lá, né, na fase da infância, ela vai se retrair e aí ela vai crescer com autoestima abalada, um comprometimento na fala, e aí começam os problemas. Quais são os sintomas que a gente consegue perceber numa pessoa com gagueira? Bom, como já dissemos aqui, ela é uma interrupção na fluência verbal, certo? Tem alguns sinais. Repetição e prolongamento de sílabas. Repete ou prolonga a sílaba. Ela procura sempre trocar a palavra antes ou durante a fala, quando ela percebe que ela vai gaguejar naquela. Ela interrompe e vem com outra, tentando substituir a palavra. Ela fica usando outros termos para tentar conectar palavras e simplificar as frases, para evitar que ela gagueje. Alguns têm dificuldade em iniciar uma frase ou iniciar uma palavra, ao passo que alguns têm dificuldade para concluir, outros têm dificuldade para iniciar. Uma pessoa que tem a gagueira, a disfemia, naturalmente ela tem maior ansiedade, maior tensão muscular e um excesso de preocupação, de estresse mesmo, quando é ela que tem que iniciar uma frase, quando é ela que tem que começar uma palavra, enfim, uma sentença. E aí vem outras coisas, né? Aí vem a baixa autoestima da pessoa. Alguns têm alguns tiques nervosos, já viu? Já percebeu? Alguns têm os tiques. Levanta aqui, pisca aqui, puxa aqui. Ou então, né, pisca os dois olhos assim junto, tentando fazer com que a palavra saia e não sai. O que leva esse indivíduo? Leva ao isolamento social e, consequentemente, com esse isolamento, a redução da capacidade dele de comunicação. Isso é fato. Bom, e aí como é que trata isso? Bom, é possível tratar com fonoaudiólogo lá, de preferência já na infância, para que ele possa tratar a questão psicomotora mesmo, né, da fala, né? Ele tem que tratar isso. Embora um psicólogo não seja a pessoa ideal para tratar da gagueira, da disfemia, porque a gagueira não é um transtorno emocional, ela é psicomotora mesmo. Mas acontece que esse problema gera a baixa autoestima, né? Então tem que trabalhar meio que paralelo, sabe, as duas coisas. Tem que trabalhar tanto a psicomotora quanto o psicológico, para que ele possa ir desenvolvendo gradualmente as duas coisas. As duas coisas. O fonoaudiólogo ele consegue, então, incentivar a pessoa a falar mais devagar, regular a respiração, aí vai treinar possivelmente pronunciar e enunciar cada sílaba, talvez aí com um tempo um pouco mais longa, com o tempo ele vai colocar outras palavras mais complexas. Imagine um gago falar a palavra esquizofrenia. Talvez não saia. Aí vai ter que pegar blocos de palavras menores, mais curtas, tons mais breves, assim. E com o tempo ele vai incluindo palavras mais complexas para que o gago consiga pronunciar. A ideia toda, a ideia maior disso tudo,
é reduzir a ansiedade dele, o estresse dele na hora da fala, e para que ele consiga, então, se pronunciar. Existe maneiras técnicas, né, do fonoaudiólogo ele instrumentalizar o tratamento, né? Então, ele consegue fazer a monitoração desse paciente, porque cada um tem o seu grau, né? E aí, quando ele consegue, então, identificar esse grau, ele vai tratar. Existem alguns tipos de aparelhos eletrônicos que vêm fazendo com que o tratamento da gagueira seja um pouco mais eficiente. Eu, particularmente, não conheço assim as dinâmicas, a hemodinâmica desses aparelhos. Mas eu sei que já tem, e alguns aparelhos ajudam, né, nessa questão de melhorar a situação dos gagos. Bem, é importante avisar que não existe uma medicação específica para o tratamento da gagueira. Medicação. Não tem. Até tem alguma medicação que age no sistema neurológico central da pessoa. Isso sim. E vão poder diminuir os sintomas da gagueira, mas aí, por outro lado, podem ter outros efeitos colaterais. Por isso que uma pessoa com gagueira em casa, se você tem alguém, ou se você mesmo sofre disso, cuidado com a medicação. Só mediante, obviamente, né, a prescrição médica e de que realmente você consiga medir até que ponto o efeito colateral é benéfico, levando em conta o tratamento da gagueira. Mas aonde os efeitos forem muito severos, aí talvez tenha que repensar. Existe cura? Olha, efetivamente, assim, quando tratado muito no começo, crianças conseguem desenvolver 98% de reversão desse quadro. Crianças conseguem. Por isso que é importante você descobrir o problema lá no começo e começar a tratar antes, para que essa criança vá evoluindo, crescendo e desenvolvendo mais, e aí com certeza, né, ela vai poder ter aí um sucesso maior. Quanto mais tarde for diagnosticado a gagueira, pior vai ser, porque aí a chance de reversão é menor. E o problema vai ser que ele já vai ter desenvolvido uma série de outros problemas colaterais, que a gente já falou aqui, da insegurança, da baixa autoestima, e não vai conseguir interagir com públicos. Ele vai se isolar, vai se retrair, vai tentar falar menos, e aí isso é pior. Digamos que, de fato, uma pessoa com gagueira precise fazer alguma participação em alguma coisa. Caiu para ele fazer uma pequena leitura de um trechinho lá. Alguém até quis homenagear ele. Disse, fulano, olha só, eu quero que você leia só essas 5 frasezinhas aqui, ó. O discurso é meu, tá? Lá na formatura o discurso é meu. Mas eu quero que você leia só isso aqui para você participar também da cerimônia. O que você acha? Aí ele aceita. O que ele tem que fazer? Algumas dicas. Primeiro que ele tem que falar de modo pausado. Pausadamente ele vai ter que falar. Segundo, respirar muito bem. Aquela técnica lá. Encher o pulmão para conseguir falar bem. Olhar antes o texto e ver que palavras eventualmente ele vai tropeçar. Que palavras vão levar ele a gaguejar. Vai lá e troca a palavra. Pega um sinônimo e troca antes. Aí ele precisa, como todo e qualquer orador, relaxar a musculatura. Quando a gente fala de pausar, falar de modo pausado, é não se apressar em concluir a palavra ou a frase, porque aí pode levar à gagueira. Não se apressar. E de preferência para ele, o que for dado para ele, frases, mais curtas. Frases mais curtas. Então, dessa maneira, a gente consegue, de uma maneira assim, mais prática, direta, ajudar uma pessoa que tem gagueira e que vai ter alguma participação em alguma coisa.
Se perceber que vai ocorrer um episódio de gagueira, aí recomendação é dar uma pausa, retorne algum tempo depois, e ainda que lendo aquela matéria, lendo mesmo, sem necessariamente ter que ter contato com a assistência, vá lá e conclui a participação. Então, esse aqui, pessoal, era o nosso conteúdo de hoje, né? Nesse nosso módulo 5, articulação clara e fluência. E a gente percebeu aqui que uma articulação, articular bem as palavras, abra a boca, pronuncie as palavras inteiras. Fluência, não deixe que maneirismos atrapalhem o seu proferimento. Dê fluência, dê dinamismo, dê velocidade. Não esqueça que a velocidade é não rápido demais, não devagar demais. E quando falamos aqui dos nossos queridos gagos, são pessoas que merecem o seu lugar, né, precisam ter o seu lugar e devem interagir. Passamos aqui algumas situações que envolvem esse público, mas também algumas dicas, né, de como que eles podem também interagir quando o assunto é proferimento. Agradecemos a todos, e aí o próximo vídeo nosso, nós vamos considerar aí o próximo módulo, né? Vamos ver o próximo tema, aparência pessoal e postura. Aparência pessoal e postura. Também um assunto muito importante. Até lá!